Bem, falando em cuidados com a pele, nós trouxemos aqui no programa a fisioterapeuta dermatofuncional Cláudia Carpes, que vai nos falar sobre os tratamentos intensivos de combate à tão temida celulite. Tudo bem? Bom dia, Hoje eu tenho uma Cláudia. xará aqui Isso. no programa. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Cláudia, celulite é um assunto que sempre interessa, né, nós mulheres. É que também mais ou menos como um assunto dos cuidados com a pele. Todo mundo sabe, mas todo mundo sempre quer ter uma nova informação. Exatamente. Né? Porque a celulite, ela é, eu falei tão temida porque ela é tão temida, né? Mulher detesta a celulite e por mais que a mulher seja magra, toda mulher tem celulite. Se não tem, né, é um caso raro, né? Quais são os tratamentos que tem para celulite? Os intensos, assim, o que a gente pode estar falando aqui? Bom, Cláudia, primeiro eu acho interessante a gente entender que a celulite, ela é uma disfunção crônica, né, do tecido conjuntivo adiposo. Então, tem vários fatores internos e externos que sempre vão influenciar. Por isso que a gente está sempre lutando contra essa disfunção, né? Existem, com certeza, assim, e ela é predominantemente feminina, até pela função hormonal, né, pela ação do estrogênio. Então, nós mulheres sempre estamos com a ação dos hormônios, né. E por que ela acontece, Cláudia, celulite? Por que a gente tem celulite? O que causa celulite? Eu acho que é a pergunta que a maioria das mulheres... Refrigerante causa realmente? Doce, ou a mulher tem que ter uma predisposição genética? Ambas as coisas, né, Cláudia? Assim, fatores internos, né, como alteração hormonal, como eu te falei, fatores hereditários, que também levam ao acometimento desse tecido, mudando a forma e o aspecto dele, que normalmente é o que mais nos preocupa, né? E existem fatores externos, alimentação, sem dúvida, né? O tabagismo, o sedentarismo também altera, né? E aumenta muito, potencializa muito o aparecimento da celulite. Enfim, são vários fatores externos que, agregados às disfunções hormonais e às alterações hormonais, vão potencializar essa alteração do tecido conjuntivo, afetando a pele e trazendo aquelas alterações de furinhos e relevos que são indesejáveis, né? Por que tem determinadas áreas que são mais premiadas, digamos assim, né, do que outras? Por quê? Porque nas nádegas, porque nas coxas? Por que essas áreas? Estudos revelam, pela etiologia dessa disfunção tecidual, que algumas zonas realmente são preferencialmente afetadas, né? Porque, como eu te falei, como ela é uma disfunção crônica do tecido conjuntivo e do tecido adiposo, ela causa uma compactação da célula adiposa, da célula de gordura, com infiltrado, com edema, com inchaço, com má circulação e oxigenação desse tecido. Então, tem algumas zonas do nosso corpo que predispõem a aparição da celulite em função disso, né? Então, assim, zonas como culotes, coxa, posterior de coxa e abdômen são as zonas principais de aparecimento da celulite. A celulite, quando ela aparece, quando a mulher já percebe, a mulher e todas as outras pessoas, infelizmente, percebem. Todo mundo ajuda. É fácil. Eu tenho celulite, tem como tratar. E quando a mulher ainda teve a sorte de não perceber, como ela sabe se ela tem uma celulite ali que vai desenvolver e vai chegar a um ponto de aparecer? Então, isso é importante, assim, nós temos uma graduação, né, para celulite. Então, os graus mais leves de celulite, eles são imperceptíveis, né, quando a pessoa está parada. Então, normalmente, assim, quando ela fizer a compressão do tecido ou algum movimento de contração, vão aparecer essas depressões. Então, isso indica... Apertar a pele, essa posição de cruzar a perna ou fazer um movimento de contração, principalmente nessas regiões de glúteo e coxas, né, são
mais perceptíveis. Essa é a celulite de grau leve, é aquela celulite inicial que já tem um acometimento da circulação, da oxigenação, mas a transformação do relevo do tecido não é tão importante. Os graus mais avançados, Cláudia, são aqueles que realmente a gente não precisa fazer contração e nem preensão do tecido. Ele aparece, né? E aí é um grau mais avançado. E é importante dizer assim, ó, que os graus, eles podem chegar até alteração de sensibilidade. Existem pessoas que têm alterações de sensibilidade importantes nessas regiões afetadas. Que tipo de alteração? Dor, a palpação, ao toque, né? E até esse já é um caso bem avançado da celulite, já é um quando caso a mulher avançado. sente dor. E outra coisa também que a gente observa são as zonas de telangiectasia, que são aqueles vasinhos pequenininhos que ficam avermelhados. Então, é um indício que realmente a circulação no tecido está muito afetada. Então, aquele tecido não está sendo, não recebe boa circulação, não tem boa oxigenação, e aí os vasos, sofrendo essa sobrecarga, começam a aparecer de forma dilatada na pele. Então, realmente, a gente tem que prestar atenção, porque é um apelo estético que nos incomoda todas, sem dúvida nenhuma, mas existe uma disfunção desse tecido que tem que ser tratada. E se não é tratado? Se a mulher relaxa... tua mulher tem celulite mesmo, faz parte do feminino, é até sexy. Só pensa no lado estético. O que pode acontecer, Cláudia, se não tratar? A gente tem que pensar nesse tecido e nessa circulação da zona que está completamente prejudicada, né? E isso pode levar a outros agravantes. Então, assim como o aumento do tecido adiposo, porque onde existe edema, inchaço e má circulação, tu corre o risco de ter outros agravantes, né? Então, pode estar cometido com outras patologias, além da aparência física, a questão da dor, né? Eu não sei se eu vou estar fazendo uma pergunta aqui que não tem cabimento, mas falaste em circulação, prejudica a circulação, eu lembrei de varize. Não sei se tem a ver, mas uma mulher que ela sofre, que tem uma celulite de alto grau, que ali prejudicou toda a circulação, o tecido está com uma falta de circulação, não pode ocasionar, de repente, uma varize? Tem uma potencialização, né, de outros problemas circulares, outros problemas circulatórios. Né? Então, assim, toda pessoa, toda mulher, principalmente, como eu falei, né, porque a predominância é feminina, que tem um biotipo que já leva a uma tendência de problemas circulatórios, ela vai ter potencializado a possibilidade da celulite, né? E, para não deixar o pessoal triste, apavorado... Vamos falar da parte boa, né? Para encerrar, Cláudia, tem tratamento, tem solução para quem agora foi lá correndo, se olhou no espelho e disse, meu Deus, mas eu sinto tudo isso, eu sinto dor, dá para ver... O que eu faço? O que essa pessoa faz? Bom, quando é um grau mais leve, nós podemos até controlar com o uso de cremes e ativos específicos ou associar isso a uma drenagem linfática, porque a drenagem linfática ela é eficiente, ela vai auxiliar muito a circulação. Mas quando tem um grau um pouco mais avançado, aí a pessoa tem que buscar um outro recurso. E hoje nós temos tratamentos que não são tão invasivos, por exemplo, com o uso de agulhas, que pode causar edemas, inchaços, né? Hoje nós temos tratamentos à base de ondas de radiofrequência, que seria uma das últimas novidades que nós estamos vendo aí. A radiofrequência é uma ação, uma diatermia de aquecimento da pele profunda, então ela vai provocar um aumento da circulação, um aumento da fluidez desses líquidos entre a célula, uma diminuição do inchaço da célula de gordura e ela também provoca uma aceleração no colágeno. Então, aquele aspecto da pele realmente melhora bastante. Nós temos acompanhado e a mulher para de sentir dor também, né? Consequentemente, porque é um efeito dominó, né? Então, a partir do momento que tu consegue trabalhar essas questões, principalmente da circulação e equilibrar esse tecido, os outros sinais vão diminuindo. Então, além do aspecto estético, de tu te olhar e já perceber que aqueles relevos ou as depressões, elas não estão tão gritantes, tem toda uma questão saudável desse tecido que está sendo equilibrado de novo, né? Com certeza. Bom, Cláudia, muito obrigada pela tua presença aqui sobre os esclarecimentos aqui
sobre a tão temida por todas nós, né, a celulite. Os contatos da Cláudia vão estar lá no blog do programa. Bem, não sai daí que no próximo bloco vou falar da nossa promoção de Natal do TPM. Fica aí comigo que eu já volto.